Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Obrigada, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos faz te encontrar das maneiras mais diversas possíveis. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos dá um caminho a percorrer. Não nos sentimos no vazio. Temos nosso coração preenchido pelo Teu amor e te agradecemos, Senhor, por este dia e estamos abertos aos Teus planos, Senhor. Que Nossa Senhora venha ao nosso encontro, nos ensinando o amor ao Seu Filho. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Que a graça de Deus hoje inunda nossas casas, que a paz do Senhor habite nosso coração verdadeiramente. Sei que estamos num processo de transformação, de cura, num processo de perdão. Eu não sei qual ponto do caminho cada um está, mas é certo que o Senhor sabe, e Ele sabe das nossas necessidades individualmente, porque aquele que nos criou nos conhece e sabe o que precisamos. Muitas vezes vemos grandes desafios na nossa frente e que muitas vezes esses desafios nos fazem cair e nos mostram que precisamos permanecer mais firmes no Senhor, para que a brasa possa arder, ficar mais próximo da chama de Deus. E as leituras que a igreja nos traz hoje estão a primeira leitura em Atos. Eu estou amando fazer esse percurso na leitura de Atos, como rica e próxima da gente ver as nossas origens da Igreja Apostólica aqui, o que hoje nós vivemos, né? Vermos a missão dos apóstolos de firmar a Igreja de Cristo e trazer para que chegue até nós hoje. Olha como é que isso é bonito. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 14, versículo 19 ao 28. O salmo é o 144, entre parênteses 145. E o evangelho está no livro de João 14, do 27 ao 31. E Deus hoje nos fala claramente: permaneça na fé e receba a verdadeira paz. As leituras de hoje vão nos dizer da importância de permanecer na fé como se fosse o primeiro dia da nossa conversão. Porque isso vai nos trazer a paz, isso vai nos firmar na paz, isso vai nos blindar contra as provocações do inimigo, para que nós sejamos desacreditados na fé. E é tão importante sermos mensagens, sermos imagem e semelhança de Cristo por onde passarmos, sejamos inspiração para aqueles que convivem conosco, né? Isso é tão desafiador, meu Deus. A primeira leitura vai nos falar, estamos ali logo após a leitura de ontem, né? Do apedrejamento de Paulo, mas que pela graça de Deus ele não morre, ele se levanta e vai com Barnabé para outra cidade. E ali eles continuam na missão de ganhar seguidores. Mas na missão, ganhando seguidores, eles também ganham opositores, né? Então faz parte da gente, do caminho de evangelização. Não vamos agradar todo mundo e muitos vão se opor veementemente a nós, né? De forma dura. E então é interessante, eles vão a Derbe e ali pregam o evangelho, ganham muitos seguidores para Cristo, e eles voltam às cidades que eles tinham passado, inclusive a cidade que Pedro foi apedrejado, para poder, assim fala a palavra, para poder como fala aqui, para poder firmar a fé, firmar as almas dos discípulos
e os exortavam a permanecer na fé. Olha que bonito que é essa expressão, firmar as almas dos discípulos, porque para termos as almas salvas, precisamos firmar e permanecer na fé. É bonito, né? É bonito esse resgate daquele lugar que eles já passaram, mas que eles sabem que aqueles que tiverem fracos na fé vão ser provocados. Mas ao mesmo tempo também fica um alerta para a gente. Se estamos muito bambos na fé e toda hora precisamos de alguém nos sacudindo da verdade de Cristo, precisamos então refletir se realmente estamos firmes na fé. Se eu dependo que o outro me demonstre e me faça sentir uma emoção, um avivamento, a minha fé está frágil, porque ela está dependendo de ser tocado de uma maneira emocional e não de uma maneira profunda, uma maneira espiritual. Porque às vezes nós teremos tempo em que não seremos consolados pelo Espírito Santo com essas manifestações de fé. E às vezes nós vamos precisar de crer sem ter nada para ver. Isso é um desafio muito grande, muito grande. Então, por onde eles iam, eles estabeleciam igrejas, eles nomeavam ali os anciãos que então seriam sacerdotes e bispos da igreja, lá naquele tempo, já com estes títulos. Olha que interessante. E pela graça de Deus, eles completavam a obra da evangelização e da edificação da igreja de Jesus. Isso é muito importante. Como é lindo ver isso acontecendo diante de nós. Parece que nós estamos ouvindo São Lucas, né, que escreveu os Atos, dizendo agora para a gente, convidando a gente a evangelizar, a não perder aquele irmão que está ainda não está firme na fé e ajudá-lo a firmar na fé. Como um dia nós contamos, né? Um dia nós contamos com alguém que o Espírito Santo usou para nos levantar. Glória a Deus. Cada um que lembre o seu momento de profunda conversão e peçamos a Deus a pequena conversão diária de todo dia. Isso é permanecer na fé, perseverar na fé. E então eles contavam por onde eles passavam as portas que iam se abrindo para os gentios, porque os judeus eles já eram do povo de Deus. E os gentios, nós, né, gentios, estávamos ali sendo acolhidos e recebidos. Quando entramos na igreja pela primeira vez, ou depois de muitos anos afastado, sinta toda a força dos santos da igreja acolhendo e dizendo, é este o caminho, vem, volta para casa. É isso que eles nos dizem. Então eles contavam como eles abriam a porta da fé para os gentios. E ali tantos aceitaram caminhar com Jesus. O Salmo vai nos falar da fidelidade, da realeza e da providência divinas, né? Que minha boca proclame o louvor do Senhor, que todo ser vivo bendiga eternamente seu santo nome. Todo ser vivo, veja que aqui em Salmo, olha, muito antes de Paulo, no Salmo já nos é dito que a boca de todo ser vivo, todos, Deus quer todos para Ele. Bendiga eternamente seu santo nome. Que nossa boca, meu irmão, minha irmã, só proclame o amor de Deus. Que nossas ações proclamem o amor de Deus. E nós precisamos vigiar, porque às vezes temos maus hábitos viciantes na nossa vida e que nós não percebemos que estamos abrindo brechas para o inimigo.
como pequenas mentiras, aparentemente inocentes, brincadeiras. É muito grave. Palavras que dizemos em forma de brincadeira, no mundo espiritual é ouvido como uma proclamação sua, minha. E nós precisamos cuidar, porque assim muita mentira vai entrando na nossa casa. Deus possa nos libertar disso. E não só de agirmos assim, mas de sermos exemplos para aqueles que convivem conosco. De modo muito especial, nossa família, nossos filhos, né? Que nós possamos ser exemplo do comportamento reto de Jesus. Não tem brincadeira com mentira, não tem brincadeira com maldições, não tem. Isso é grave, é sério. E o mundo nos traz essa roupagem de brincadeira, mas no mundo espiritual isso está sendo registrado. Precisamos clamar a Deus para nos libertar dos maus vícios. E o Evangelho vai nos dizer, Jesus diz que, como é lindo esse Evangelho, porque Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, vos dou a minha paz. Não se perturbe, nem se atemorize. Olha só, meu irmão, minha irmã, como as leituras se ligam. Permanecer na fé e na retidão do caminho de Deus nos traz a paz que Jesus quer nos dar. Ele nos dá e é a verdadeira paz, e por isso nós não precisamos nos perturbar, não precisamos assim, eu estou preocupada, eu estou ansiosa, o que vai acontecer? Resolve você, Jesus, porque o meu caminho já é seu. Meu caminho já é seu, Senhor. E se vierem tempos difíceis, que Deus nos dê sabedoria de acolher. E Jesus fala: não se perturbe, não se atemorize. Ele não está dizendo para você largar para lá, mas ele está dizendo para a gente confiar. Porque se tivermos uma preocupação, podemos descansar nele. Porque o vento que nos balança não nos derruba. Quando Jesus fica preocupado não, quando fala na Bíblia que Jesus se perturba no momento da aflição no jardim, não é essa perturbação humana, é aquela perturbação de quem se preocupa com o outro, mas que também descansa no plano de Deus. Vixe, é muito lindo. E ele vai dizer por que nós não precisamos nos perturbar. Ele vai, mas ele volta, e ele nos manda o Espírito Santo. O mundo deve saber que eu amo o Pai e procedo como ele me ordenou. Então Jesus está nos falando da paz e da obediência ao Espírito Santo, que devemos clamá-lo a todo momento. Então, a gente entende que é necessário que Jesus passe por tudo que ele vai passar, que era o que ele estava aqui anunciando, porque ele tem promessa de volta, ele tem promessa do Espírito Santo vir por nós. Então, quando ele fala, eu vos dou a minha paz, e nós ouvimos isso todo domingo, entenda que não é o Padre que está dizendo, é Jesus, que já nos disse, e precisamos confiar. Então, quando ele diz a verdadeira paz, ele está na paz, ele está dizendo: meu filho, eu te amo e eu te dou a liberdade de decidir em que caminho quer andar. Se quiser andar comigo, não se perturbe. Fique em paz. Ai, gente, isso é muito lindo. Por quê? Porque o mundo não tem poder sobre Jesus. Não tem. Mas a verdadeira paz é ele que nos oferece. Então ele nos convida a permanecer na fé e receber a verdadeira paz. Se hoje, meu irmão, minha irmã, isso ainda não faz parte da sua vida e você está no caminho e na busca como eu estou, confia. Eu quero crer. Eu quero crer
que minha vida está sendo transformada e a sua também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos traz a verdadeira paz, para sempre seja louvado. Receba, Senhor, essa paz que nós clamamos a Ti, nosso pedido de paz. E você, meu irmão, minha irmã, receba essa paz que excede todo entendimento. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.